Olha, a saúde fecha 2025 com ótimas e grandes novidades. Nesse final de semana, por exemplo, foi feito o maior mutirão de cirurgias da história do SUS. A iniciativa feita pelo programa Agora Tem Especialistas reuniu profissionais de quase 200 hospitais para atender a população. Foram cerca de 11.500 cirurgias eletivas agendadas. Tudo isso para reduzir o tempo de espera por atendimento na rede. Vamos falar também de vacinas. O Ministério deu início à campanha nacional de vacinação de mulheres grávidas contra o vírus sincicial respiratório, que causa a bronquiolite, uma das maiores causas de internação e mortes em recém-nascidos. Esses são só alguns destaques. Assunto não nos falta. Estou até preocupada com o nosso pouco tempo aqui com o ministro da Saúde, ministro Alexandre Padilha. Muito obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine. Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. A gente, de fato, está animado, terminando o ano com recordes aí no Sistema Único de Saúde. E esse fim de semana foi um fim de semana histórico para o SUS. Quero agradecer muito os profissionais de saúde, as Santas Casas, gestores estaduais, municipais, os nossos hospitais universitários federais da rede EBSER, das universidades federais, porque a gente de fato realizou o maior mutirão da história do SUS. Nunca foram feitas tantas cirurgias eletivas, são aquelas que não são de urgência, né? Então, sábado e domingo, normalmente o hospital só funciona na sua parte de urgência. Mobilizaram todos os profissionais para que a gente pudesse operar pessoas que estavam há meses, algumas até há anos. Eu estava lá no Ceará e encontrei gente que estava há 2, 3, 4 anos esperando para fazer uma cirurgia de vesícula, pôde fazer graças a esse grande mutirão nacional que nós fizemos. Esse é um problema antigo, né, ministro? As filas no SUS, esses atendimentos, eles ficaram concentrados mais em alguma região? Como é que foi essa distribuição? Isso aconteceu no Brasil inteiro. Todos os estados do nosso país tiveram pelo menos algum hospital universitário federal, algum hospital filantrópico da Santa Casa participando ativamente. Foram vários tipos de cirurgia, né? Já tinha existido em outros anos no SUS, por exemplo, um mutirão de catarata, de um tipo de cirurgia só. A gente já vem fazendo nesse ano, pelo Agora Tem Especialista, a gente tinha feito 2 mutirões com os hospitais universitários federais, que são ligados ao Ministério da Educação, na parceria com a EBSER. E agora, nesse terceiro, as Santas Casas também entraram. Então, teve um volume muito maior. Quando a gente pega tudo que teve de tipo de atendimento, foram mais de 100 mil atendimentos. Cerca de 60 mil entre cirurgias e exames complexos que têm que ser feitos dentro do espaço hospitalar. Então, foi uma grande mobilização e não é só uma ação pontual, Karine. A gente está fazendo 3 grandes mutirões nacionais por ano, mas ao longo de todo o ano nós criamos, pelo Agora Tem Especialistas, uma tabela, um valor diferente. A tabela do Agora Tem Especialista chega a ser 2, 3 vezes maior do que a antiga tabela SUS. Isso estimula os estados, municípios e hospitais filantrópicos a fazer, se organizar, a contratar as equipes para fazer essas cirurgias, né? E além disso, tem uma novidade do Agora Tem Especialistas, que são hospitais privados de plano de saúde que não atendiam pelo SUS. Eles podem trocar suas dívidas ou reduzir pagamento de impostos se eles fizerem mais cirurgias, mais exames, abrir as portas para o SUS. Então tem muita gente que está esperando ali, Karine, na fila há bastante tempo. A Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal ligar, marcando, venha para fazer uma cirurgia no hospital privado que não atendia para o SUS, não se assuste. Isso é o programa Agora Tem Especialistas. Nós fizemos, inclusive, os primeiros atendimentos. O presidente Lula estava junto conosco lá em Pernambuco, quando o primeiro hospital de plano de saúde abriu as portas para o SUS. Isso está crescendo, reduzindo esse tempo de espera que quem está aguardando há tanto tempo para o atendimento. Maravilha, ministro. Eu também vou reduzir o tempo de espera dos meus colegas que estão aqui loucos para perguntar. Então já vou começar direto com a Rádio Nacional de Brasília, e a gente está falando também com a Rádio Nacional da Amazônia e Alto Solimões, porque a gente está dentro do Revista Brasil, ao vivo, e o repórter que está com a gente hoje é ele, Renato Ribeiro. Um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Ministro, o governo conseguiu reverter a queda nas taxas de vacinação, que eram um dos desafios desse governo, né? Eu quero saber se o negacionismo e a desinformação continuam sendo aí os principais problemas enfrentados pelo governo para poder melhorar aí essa questão da vacinação, que as pessoas possam ir aos postos de saúde e se vacinar. Ô Renato, se tem uma coisa que mais afeta
a vida do dia a dia dos profissionais de saúde, a vida das famílias brasileiras hoje na área da saúde é o negacionismo. São pessoas espalhando mentiras, infelizmente até ganhando dinheiro com isso. O Ministério da Saúde, inclusive, junto com a AGU, a Advocacia Geral da União, entrou com ação judicial, com ações, inclusive do ponto de vista de questionamento, de, infelizmente, médicos que saíram vendendo cursos, vendendo detox de vacina, espalhando mentiras sobre isso. E isso, infelizmente, afeta muitas famílias, muita gente acaba acreditando nisso. Nós estamos vencendo essa batalha. Desde 2023, quando voltou o governo do presidente Lula, todo ano tem subido a cobertura vacinal. Nós, em 2025, estamos subindo mais ainda. Todas as 16 vacinas do calendário vacinal obrigatório, nós estamos tendo uma cobertura maior em 2025 do que teve em 2024. A vacina do HPV, que foi a primeira vacina a ser atacada em relação a isso, e eu era ministro da Saúde da outra vez, em 2012, 2013, quando a gente introduziu essa vacina, foi a primeira a sofrer fake news, a vacina contra um câncer, e as pessoas espalham mentiras sobre isso, colocam em risco a vida das pessoas. Nós estamos conseguindo vencer essa batalha, mas ela não está ganha ainda. E eu faço um apelo aos pais. Eu sou médico, infectologista, sou especialista em vacina, tenho uma filha de 10 anos de idade. E a minha filha toma todas as vacinas que são recomendadas pelo SUS. Eu não vacinaria a minha filha se eu não tivesse segurança na qualidade das vacinas, na segurança das vacinas, na importância das vacinas, não só para salvar vidas das crianças, mas de toda uma comunidade. Então, eu quero fazer um apelo aos pais, às mães, quero lembrar a eles que eles só não tiveram paralisia infantil, só não tiveram doenças graves, porque um dia os seus pais enfrentaram situações muito mais difíceis. Aí, eu trabalhei durante 6 anos na região amazônica, lá nos anos 90, às vezes só chegava a vacina uma vez por mês, mas os pais iam lá, levavam os seus filhos para serem vacinados, em várias regiões do país, às vezes tinha que enfrentar chuva, só chegava a vacina no dia da campanha. Hoje a vacina está todo dia na unidade básica de saúde e os seus pais não lhe negaram esse direito. Então, não nega aos seus filhos um direito que seus pais não lhe negaram. As vacinas passam por um criterioso estudo de qualidade, de segurança e salvam vidas. Infelizmente, Renato, o continente americano, né? Quando a gente pega da América do Norte até a América do Sul, a América do Norte está tendo uma explosão de casos de sarampo, concentrados nos Estados Unidos, afetou o México e o Canadá, por conta dessas políticas anti-vacina, de espalhar o negacionismo, de ser contra. A gente só não teve uma explosão de casos de sarampo aqui no Brasil, porque, infelizmente, quando chega um caso importado, a gente vai lá, faz o bloqueio, as pessoas estão ampliando a vacinação, a gente faz campanha pelo Ministério da Saúde. Recentemente teve um caso que chegou de Nova York em São Paulo, na cidade de São Paulo. Só não teve uma explosão porque a gente já fez de forma preventiva, antecipando, estão fazendo campanha de vacinação de sarampo. Na COP30 não teve nenhum caso em relação a isso. Em março, tinha uma semana subindo no Ministério da Saúde, teve um caso no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a gente conseguiu fazer o bloqueio. Então, quero reforçar esse apelo aos pais para que eles não neguem aos seus filhos esse direito. E hoje está mais fácil. Hoje você tem a caderneta de vacinação no celular, no SUS digital, você pega lá a caderneta digital de saúde da criança. Então, porque tem muito mais vacinas hoje. Então, se você não acompanhar, até eu que sou especialista, de vez em quando eu olho lá no calendário, o celular manda mensagem para o pai, para a mãe, se está faltando alguma vacina, se está no momento de tomar aquela vacina. Se tem dificuldade na unidade base de saúde, assina um termo de autorização, porque pode ser vacinado na escola hoje. Tem uma grande campanha Saúde e Educação Juntos, só na escola. Mais de 1.200.000 crianças se vacinaram dentro da escola esse ano, porque a gente precisa consolidar e fazer essa grande rede de proteção à vida. É isso, ministro. Agora a gente vai para o seu estado. Vamos embora para São Paulo. Vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Pedro Gambassi está com a gente também. Oi, Pedro. Uma ótima semana para você, meu amigo. Tudo bem, Karine? Bom dia, ministro. Ministro, a gente entra de fato agora na semana que vem no verão e com isso chuvas e também a preocupação com a dengue. No começo do mês o senhor anunciou a oficialização da vacina do Butantan contra a doença no calendário de vacinação. E eu queria saber se, de fato, há uma data para esse início de vacinação. O senhor já disse que vai começar pela área da saúde, né? Eu queria saber se já há uma
de fato, uma data para esse início e também quais as outras medidas que o Ministério está estudando para enfrentar essa doença que nos próximos meses deve registrar mais casos. Pedro, de fato, a gente ganhou uma segunda arma muito importante para o combate à dengue, que é essa nova vacina desenvolvida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, com apoio do Ministério da Saúde, apoio do BNDES, financiamento do Ministério da Saúde, financiamento do BNDES, os pesquisadores do Butantan. A Anvisa avaliou essa vacina. Quem tomou a vacina, mais de 70% não teve um sinal ou sintoma de dengue. Mais de 90% não teve sinal grave e ninguém precisou ser hospitalizado. Então é uma grande arma, nós estamos bastante animados com ela e reforça a outra vacina de dengue que a gente já tem no Brasil, graças a uma compra que o Ministério da Saúde fez, é uma única vacina internacional. O Ministério da Saúde comprou quase toda a produção que a empresa que desenvolveu essa vacina tinha. Então a gente tem garantido dessa vacina internacional 18 milhões de doses para 2026 e 2027 e, através do Instituto Butantan, já estamos programando como que entra no calendário vacinal nacional. Nós reunimos o comitê de especialistas. Qual que é a recomendação desse comitê? E junto com os estados e municípios. Primeiro, a gente vacinar os profissionais da atenção primária em saúde, que são aqueles profissionais que ficam nas unidades básicas de saúde, fazem as visitas domiciliares, faz a visita lá na casa da pessoa para ver como é que está, se tem criador de dengue ou não. Então são profissionais muito importantes que se expõem e que são decisivos, porque é a primeira porta de entrada no atendimento. Então, nós temos uma reunião essa semana com as secretarias estaduais e municipais. A proposta do Ministério da Saúde é iniciarmos a campanha de vacinação desses profissionais até o final de janeiro. Até o final de janeiro a gente começar a vacinação, pegar ao longo de todo o mês de fevereiro e março. Isso é importante porque quando chega o momento de mais crítico da dengue, você já tem esses profissionais já protegidos. Além disso, nós vamos fazer uma vacinação já em janeiro, também daquelas pessoas que foram voluntárias do estudo de vacinação. Então tem gente que durante todo o estudo de acompanhamento não tomou a vacina, é o chamado placebo. Então foi acompanhado para ver se tinha caso ou não. Então é justo essas pessoas que foram voluntárias no estudo receberem logo essa vacina. Terceiro, nós definimos 2 localidades no Brasil, a cidade de Botucatu, que teve uma experiência muito positiva na época da Covid-19, quando muita gente desconfiava da vacina da Covid-19, Botucatu fez um grande trabalho de vacinação em massa e mostrou para o Brasil e para o mundo que a vacina da Covid-19 reduzia casos graves, reduzia óbitos. E a cidade de Maranguape, na região metropolitana do Ceará. Serão 2 cidades onde nós vamos fazer uma ação de aceleração da vacinação. Que a gente está falando, alguns estudiosos apontam que se a gente chegar a 40% de vacinação de uma população na cidade, é possível que você tenha um controle da dengue naquela cidade. Então a gente vai avaliar essa aceleração tanto em Botucatu quanto em Maranguape, na região metropolitana do Ceará. Um plano que está sendo construído pelo Ministério da Saúde, pelo Instituto Butantan, professor Carlos Magno de Botucatu, da Faculdade de Medicina de Botucatu, e a secretária Tânia, que é presidenta do CONAS lá do Ceará, junto com toda a equipe de vigilância. Vamos acompanhar muito de perto essa ação também. O Butantan tem cerca de 1.300.000 doses. Esse volume é suficiente para a gente vacinar esse público da atenção primária em saúde e fazer a vacinação nessas 2 cidades. Nós fizemos uma parceria com a empresa chinesa, a WuXi, para ter uma capacidade até 30 vezes maior de produção do que o Butantan tem. Então foi firmada essa parceria. Eu fui pessoalmente em outubro, junto com o pessoal do Butantan, para consolidar. A WuXi prevê poder produzir até 10 milhões de doses, ou seja, 10 vezes mais do que o Butantan tem, já no primeiro semestre. E poder chegar até 35 milhões de doses até o final de 2026. Isso vai permitir que a gente também comece a vacinação no público, para além desses profissionais de saúde, ainda em 2026. Qual que é a recomendação dos especialistas? É começar a vacinação de 59 anos para baixo. Ou seja, começar pelos mais velhos e ir descendo até 15 anos de idade, que é a faixa etária que essa vacina está autorizada. Então essa programação está dependendo dessa capacidade de produção do Butantan, que o Ministério está junto com essa parceria da China, graças aos BRICS, podendo ajudar
escalar a produção do Butantan e poder chegar a mais vacinas para o povo brasileiro. Então a gente vai ter duas armas. Tem uma que é da vacina internacional, que ela vai de 10 até 16 anos, e essa vacina nacional que vem de 59 descendo. O último detalhe aí, Pedro, também o Ministério da Saúde e a Anvisa já autorizou o Instituto Butantan a partir de janeiro começar o estudo de qual que é o efeito e a segurança da vacina para públicos maiores de 60 anos de idade. Então vai ser feito esse estudo, se a gente confirmar que tem essa segurança, no futuro também a gente vai poder usar essa vacina do Butantan para mais de 60 anos de idade. Ministro, eu quero aproveitar que a gente está em São Paulo, lá com o Pedro Gambassi, para lhe perguntar, a gente teve aí na última semana vendavais em São Paulo, causaram muito estrago, milhares de pessoas sem energia elétrica. E aí quero saber, numa situação dessa, como é que fica a rede de frios? Rede de frios, para quem não sabe, é aquela que conserva essas vacinas. Quero saber se a gente teve alguma perda de vacina por conta da falta de energia. Como é que fica? Karine, primeiro, felizmente a gente não teve notificação por parte da Secretaria Municipal, nem da Secretaria Estadual, de perda em relação a isso. É importante, assim, a gente tem duas grandes cadeias. Primeiro, aquela que recebe o volume maior. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem lá em Guarulhos um grande galpão que conserva todas essas vacinas, medicamentos complexos, são comprados pelo Ministério. O Ministério repassa isso para a Secretaria Estadual. Também fica em São Paulo, o local de conservação da Secretaria Estadual. E aí depois ela repassa para a Secretaria Municipal e a Secretaria Municipal distribui nas unidades básicas de saúde. Uma ação muito importante que o Ministério da Saúde está fazendo agora, inclusive, Karine, porque cada vez mais essas chuvas, ciclones, tornados ou secas é um efeito das mudanças climáticas. E as mudanças climáticas hoje já são uma crise de saúde pública, elas afetam a saúde das pessoas. Tem gente que está morrendo por conta disso. Unidades de saúde sendo destruídas por conta disso. Agora em Rio Bonito do Iguaçu, recentemente, lá no Paraná, das 6 unidades básicas de saúde, 5 foram totalmente destruídas. Felizmente só não morreu gente, porque a parte da urgência continuou e o Ministério, através da Força Nacional do SUS, colocou rapidamente estruturas de hospital de campanha, colocamos contêineres de atendimento, está lá até hoje. Então, o Ministério da Saúde, inclusive, lançou um programa chamado Adapta SUS, que é adaptar o sistema de saúde para enfrentar essas mudanças climáticas. Na COP30, nós transformamos isso numa pauta internacional. Pela primeira vez, a COP30, numa COP, teve o tema da saúde como um dia oficial. Foi lançado ali na COP30 o chamado Plano de Ação Belém. E aqui nós estamos investindo no Brasil 9,8 bilhões de reais nesse programa, adaptando as unidades de saúde para resistir a isso. A gente tem um guia que o Ministério da Saúde colocou, todo o investimento nós estamos fazendo no PAC. Estamos colocando mais de 4 bilhões de reais de unidades de saúde novas na região amazônica brasileira. A gente investe 1,4 bilhões de reais na reconstrução dos sistemas de saúde do Rio Grande do Sul. Agora em Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, as novas unidades já vão vir com esse padrão que a gente chama de padrão resiliente, que sobreviva a essa situação das mudanças climáticas. Uma outra ação importante desse plano é cada vez mais a gente ter centros de referência saúde e clima. Eu amanhã estarei em Porto Velho, inaugurando o primeiro grande centro de referência saúde e clima da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz, lá no estado de Rondônia. A gente escolheu, porque tem uma parceria da Fiocruz com a estrutura da Universidade de São Paulo, estruturas do próprio estado lá em Rondônia, e também porque Rondônia foi o estado mais afetado em relação às queimadas que aconteceram, do impacto disso na saúde. O que esses centros vão fazer? Eles cruzam os dados, o monitoramento entre os dados do clima, aumento de temperatura, risco de queimada, risco de seca, com os dados da saúde. Hoje a gente tem uma experiência muito positiva já no Rio de Janeiro, foi até premiada. O Centro Integrado de Operações da Prefeitura do município do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Saúde, teve um prêmio, o Príncipe Williams, quando veio, premiou essa experiência, porque ela já faz esse cruzamento. Fez até um protocolo, a gente chama protocolo de calor extremo. A gente está percebendo, quando aumenta a temperatura, aparece mais idoso na unidade base de saúde, desidratado, com problema respiratório. Então você consegue identificar o aumento da temperatura, planejar mais rapidamente
a oferta daqueles medicamentos naquela unidade, a presença da estrutura de preventiva, as necessidades que precisam para enfrentar uma situação como essa. Então, o Brasil vai liderar essa adaptação dos sistemas de saúde para enfrentar as mudanças climáticas, e a situação de São Paulo é um exemplo disso. Ministro, vamos botar o pé na tábua e vamos direto para Fortaleza, vamos lá para a Rádio Verdinha, porque a Chase Viana está com a gente. Oi, Chase, bem-vinda, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, aos colegas e a todos que nos acompanham. Ministro, o senhor me complicou aqui, eu tinha 2 perguntas programadas, uma delas já mudou, porque eu gostaria de pedir detalhes sobre a inclusão de Maranguape entre as duas cidades, entre as duas cidades brasileiras, com prioridade aí para essa aceleração da vacinação da dengue. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais o porquê da escolha de Maranguape, qual a projeção de quantidade de doses, enfim, eu sei que os prazos, o senhor mesmo disse, ainda dependem de alguns trâmites, mas o que o senhor tiver de detalhes em relação à escolha de Maranguape, né, para essa aceleração, agradeço demais se o senhor puder detalhar. Bom dia. Bom dia, Chase. A primeira escolha foi 2 motivos. Primeiro, pela qualidade do trabalho da equipe da Secretaria Estadual de Saúde e da Vigilância de Saúde no estado do Ceará. Eu quero elogiar o trabalho que é feito, e não só o trabalho no dia a dia, mas uma relação muito forte também com pesquisadores da área de vigilância, fazem parte do Comitê Nacional de Acompanhamento. Segundo, nós queremos avaliar a aceleração da vacinação numa cidade como essa, numa região onde a gente não tem uma circulação muito grande ainda do dengue tipo 3. Então a gente vai estar avaliando em Botucatu, que é no estado de São Paulo, que concentrou o maior número de casos de dengue do país. São Paulo teve mais de 70% dos casos de dengue do país aconteceram no estado de São Paulo, mais de 70% dos óbitos, e uma grande circulação nesse ano de 2025 do dengue tipo 3. O Ceará teve uma redução de casos e não teve uma grande circulação do dengue tipo 3. Uma das grandes vantagens dessa nova vacina do Instituto Butantan é que ela pode proteger contra os 4 tipos de dengue. Então a gente quer avaliar em que medida a proteção mais rápida numa cidade como Maranguape pode gerar uma proteção também contra o dengue tipo 3, que ainda não chegou com muita força no estado do Ceará. Então são esses 2 motivos, a gente vai poder ter um balanço, uma comparação importante entre 2 realidades tão decisivas. Eu queria só reforçar as pessoas que é uma alegria a gente ter, né, mais uma arma no combate à dengue. A gente já tem uma vacina internacional, agora temos a vacina nacional brasileira. Vamos aumentar a capacidade de produção no Butantan em até 30 vezes com essa parceria com a empresa chinesa, mas a gente não esquecer que mais de 80% dos criadores do mosquito está dentro da casa das pessoas. Então, se a gente fizer aquele trabalho todo dia, começar a olhar agora, começar as chuvas, né? O crescimento da dengue começa ali no primeiro semestre. A gente agir agora, a gente consegue combater e reduzir os casos de dengue, como a gente conseguiu esse ano. A gente teve 75% de redução dos casos de dengue em 2025, comparado a 2024. Então, a notícia de uma nova vacina é muito bom, vai aumentar a nossa capacidade de controle, mas não vamos deixar de fazer as ações que as famílias podem fazer no dia a dia, como a gente conseguiu fazer esse ano, e continuar as outras estratégias, né? As ferramentas, por exemplo, o Volbach, que inclusive o pesquisador que desenvolveu junto à Fiocruz foi reconhecido como um dos 10 cientistas mais importantes no impacto da saúde da sua descoberta. O Ministério da Saúde já faz essa distribuição em todas as regiões do país, dessa nova tecnologia para o combate à dengue e outras ferramentas que nós estamos usando para ter alcançado esse resultado positivo que nós tivemos esse ano, mas a gente não pode baixar a guarda de forma nenhuma. É isso, ministro. Vamos embora. Vamos aqui para Brasília, para a Rádio Nova Brasil FM. Israel Medeiros está com a gente também. Oi, Israel. Bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Olha, um problema que a gente ouve muito quando fala sobre saúde pública, ministro, e que a gente ouve aqui em Brasília, a gente ouve em outros estados, é uma percepção dos trabalhadores da saúde de que faltam recursos para o dia a dia, para fazer exames, para o atendimento básico, mas a gente sabe que a saúde tem um orçamento muito grande para todo o Brasil. Eu queria saber
como é que o Ministério vê alguns gargalos que existem aí para que os recursos que são enviados ali pelo Ministério da Saúde cheguem de fato ao cidadão, a quem mais precisa? Se existe ali algum problema com os governos estaduais ou distritais em termos de execução desses recursos? Ó, Israel, o orçamento é grande, mas os problemas são maiores, viu? Quando a gente compara o que a gente consegue investir hoje em volume total de recursos da saúde, na saúde pública, pelo tamanho da nossa população com outros países, apesar do governo do presidente Lula ter feito em 2023 o maior aumento do orçamento da saúde da sua história, né, nunca teve um aumento tão grande, o presidente Lula reafirmando esse compromisso de investir na área da saúde, continuou ampliando esse orçamento, conseguindo inclusive o apoio do Congresso Nacional nesse sentido. A gente precisa crescer cada vez mais o orçamento. A gente precisa investir mais e também investir melhor. De fato, infelizmente, às vezes existe essa situação de dificuldade, às vezes o orçamento chega até o Estado, o município, não vira atendimento concreto para a população, às vezes o Estado e o município tem algum tipo de dificuldade de garantir esse atendimento. Então, é um trabalho diário e usar cada vez mais novos instrumentos também que podem ajudar esse atendimento a acontecer mais rápido. Aqui no DF a gente teve uma experiência muito positiva com as carretas do programa Agora Tem Especialistas. A primeira edição dela ficou na Ceilândia, que foi muito importante, porque garantiu um atendimento para a saúde da mulher, de mulheres poderem fazer uma mamografia, biópsia para o diagnóstico do câncer, ultrassom, que estavam esperando há muito tempo para fazer esse exame, exames do câncer do colo de útero, procedimentos como colposcopia também para o câncer de colo de útero. Muitas mulheres estavam esperando há muito tempo. Você coloca uma estrutura móvel, ficou lá 30 dias, atendeu centenas de mulheres aqui na Ceilândia, garante o atendimento mais rápido para a população e com isso reduzindo o tempo de espera. Então a gente precisa de fato, com esforço com os estados e municípios, investir cada vez melhor os recursos que tem e criar novas tecnologias como essas, carretas móveis do Agora Tem Especialistas, o Supercentro Brasil do Agora Tem Especialistas, que tem um gargalo. Às vezes a pessoa consegue fazer a biópsia, demora para conseguir ter o resultado da biópsia, porque não tem patologista clínico, o anatomopatologista que faz a leitura da biópsia ali na cidade, na região. A gente criou uma parceria com o maior hospital privado exclusivo de câncer, que é o AC Camargo. Ele recebe essas lâminas, uma parte delas vem inclusive por telelaudo, através de transmissão de scanner, os outros vai para o correio mesmo, e com isso faz o diagnóstico da biópsia e leva esse tratamento mais rápido possível para a população. Ministro, vamos agora direto para Goiânia, vamos lá para a Rádio Bandeirantes, porque o Bruno Goulart também está com a gente. Bem-vindo, Bruno. Bom dia, ministro, bom dia para todos. A minha pergunta para o senhor é envolvendo o governador Ronaldo Caiado. Ele recentemente, em outubro, afirmou que a União deve mais de 1,2 bilhão em prejuízo para a saúde de Goiás durante 3 anos, E sustenta ainda que a União nunca publicou um critério de rateio e que desde 2012 desrespeita a Constituição. E também cita que, embora Goiás seja o 11º estado mais populoso do país, ocupa apenas a 19ª posição em repasses per capita e também que, enquanto 22 estados tiveram aumento, Goiás teve queda de 0,6% per capita. Ele diz, recebemos só 419 milhões em 2024. Em que se fundamenta, ministro, essas afirmações do governador? Eu, sinceramente, não sei no que se fundamenta e não vou respondê-las. Sabe qual é a minha resposta? Semana passada, o governo federal, o Ministério da Saúde, estava lá na Universidade Federal de Goiás, que fica no estado de Goiás, inaugurando o primeiro centro de radioterapia num hospital público do estado de Goiás. Nós estamos falando do estado de Goiás, que é no centro do país, tem um grande corpo médico, profissionais muito qualificados, o primeiro centro de radioterapia totalmente público, no hospital público, aconteceu no Hospital Universitário Federal. Então eu não vou responder a isso. A nossa resposta é essa. Está inaugurando o primeiro centro de radioterapia, o presidente Lula estava lá no interior de Minas Gerais, acompanhou essa inauguração. A minha resposta é a carreta do Agora Tem Especialista, que ficou
na cidade de Goiânia, na capital, em 30 dias, atendeu mais de 1.000 pessoas, tá? No atendimento de saúde da mulher, fazendo mamografia, ultrassom, parceria com o município, pacientes que estavam na fila do município, na fila do estado, na fila da região metropolitana, foram lá e foram atendidos. Então essa que é a nossa resposta. Eu acho que, infelizmente, o atual governador de Goiás fica pensando mais em ser candidato a presidente da República do que cuidar da população do estado de Goiás. Então, apesar da falta de educação dele, apesar dos argumentos que ele fica soltando por aí, a nossa ação vai ser ajudar a cuidar do povo do estado de Goiás, independente das falas e da crítica do atual governador. Eu acho que ele imagina que a postura do governo federal vai ser igual à que era do presidente da República, que ele apoiou durante tanto tempo, que fazia conflito. O presidente da República que ele apoiou chegou a fazer conflito até sobre vacina, sobre condutas no meio da pandemia. Foi responsável por 700 mil pessoas morrerem nesse país por uma atitude absolutamente responsável. Nós não vamos ter a postura do que o presidente da República dele teve em relação aos governadores. A nossa resposta é essa e continuar agindo. E esse ano, em dezembro, a gente vai inaugurar um hospital em Rio Verde, no estado de Goiás, que vai ser mais também assim, um grande exemplo da parceria do governo federal com os municípios e com o estado de Goiás. Nós vamos continuar agindo com parceria e investindo cada vez mais. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Estamos numa segunda-feira que geralmente não é dia de Bom Dia Ministro, mas para o ministro da Saúde a gente abre qualquer dia da semana, sempre que ele puder estar aqui com a gente. Ministro, então vamos embora, vamos a Belo Horizonte, vamos lá para a Rádio Itatiaia. O Pedro Nascimento está com a gente também. Oi, Pedro, um ótimo dia para você, meu amigo. Oi, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que está acompanhando, bom dia, ministro. Ministro, queria fazer uma pergunta relacionada às apostas esportivas, né, as bets. Recentemente foi inaugurado pelo governo federal aquela plataforma de autoexclusão, né, que a pessoa pode colocar ali o seu CPF, coloca os seus dados e aí automaticamente ela já está excluída dessas apostas esportivas, desses sites, né? Mas a minha dúvida é a seguinte, né? Como é que o Ministério vai garantir que essa ferramenta chegue de fato, né, a essa parcela da população que é mais vulnerável, essa parcela da população que está sofrendo com esse vício de aposta em bets? E também queria aproveitar e perguntar para o senhor qual que é a real capacidade que o SUS tem hoje para poder absorver essa demanda por atendimento psicológico, psiquiátrico, que tem sido gerado por essa dependência em apostas que é crescente aqui no Brasil. Bom dia. Pedro, esse é um problema de emergência de saúde pública já. Eu considero isso como uma nova emergência de saúde pública. A situação da compulsão de pessoas que tem uma atitude que o pessoal fala assim, como se estivesse viciado, né? Uma adição, um comportamento compulsivo de, às vezes, destruir famílias, levar, inclusive, as pessoas a destruir suas próprias vidas por conta dessas apostas eletrônicas. Então, nós lançamos, junto com o Ministério da Fazenda, que faz toda a regulamentação sobre essa atividade econômica, um observatório Saúde e Ministério da Fazenda em relação às apostas eletrônicas, que tem várias iniciativas. Uma delas é essa. Então, o governo colocou à disposição de cada pessoa essa plataforma de autoexclusão. Quem tiver dúvida como acessa essa plataforma, procura lá no Meu SUS Digital. Você vai lá, você pode, ao entrar, você faz um teste para você ter ideia, né, se de fato você já tem um comportamento compulsivo. Você coloca o seu CPF, ele garante a exclusão, ou seja, mesmo se a plataforma mandar propaganda para você, né, se você tiver ali no momento ali de querer entrar numa aposta, por conta da compulsão, você não vai conseguir entrar. Então, isso a partir de parâmetros internacionais tem reduzido essa situação da compulsão. O Meu SUS Digital também te orienta. Nós vamos oferecer teleatendimento, porque, como você falou, não só às vezes as pessoas nem vão num centro especializado de atenção psicossocial para isso. A gente tem um número pequeno de atendimentos. Deve chegar esse ano a mais ou menos 5.000 pessoas que foram lá no Centro Especializado de Atenção Psicossocial, relataram essa situação, mas em geral as pessoas não vão, então a gente quer oferecer o teleatendimento. Os nossos estudos têm mostrado que as pessoas se sentem mais à vontade de fazer uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, com esse teleatendimento. Através desse observatório, o Ministério da Fazenda vai passar para a área da saúde
os dados dos CPFs, a partir de um certo padrão, uma escala que a gente estabelece. Por exemplo, se a pessoa está começando a apostar muito, várias vezes, num período de 30 minutos, em vários tipos de jogos, ela passa a noite inteira apostando, ou seja, começa a ter comportamentos que mostram a compulsão. A partir desse CPF, a gente vai saber onde essa pessoa está, onde ela mora, acionar os agentes de saúde, acionar o município, acionar o teleatendimento, a telepsicologia. Nós vamos criar uma grande possibilidade de chegar nessas pessoas. Mas eu queria fazer um apelo aqui, porque o que a gente tem conversado com psicólogos, com psiquiatras, e mesmo com pessoas que entraram nesse comportamento compulsivo, elas falam que elas precisam muito de uma rede de apoio. É muito difícil, às vezes, a pessoa sozinha identificar que ela está naquela situação, procurar a plataforma de autoexclusão, se ela não tem quem ajude, quem impulsione. A gente precisa estar todo mundo junto para cuidar dessas pessoas. Então, eu queria reforçar para as pessoas também, olhe aí seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, né, as pessoas da família, seu irmão de igreja, sua pessoa que você convive no trabalho. Às vezes essa pessoa está precisando do apoio. Então, oriente essa pessoa, fale, procura lá o meu SUS digital, checa, às vezes tem um teste, é oferecido com a consulta, uma conversa com o psicólogo, com o psiquiatra, para a gente tirar essas pessoas desse comportamento que é uma emergência de saúde pública. À medida que a gente vai tendo esses dados também, através do Ministério da Fazenda, a gente vai poder ter outras ações, não só de combate à publicidade, de pensar ações ainda maiores para poder apoiar essas pessoas a não entrar nesse comportamento compulsivo. Ministro, vamos agora para o Rio de Janeiro, vamos lá para o Portal Dia. Rômulo Cunha está com a gente. Oi, Rômulo, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Ministro, trazendo um pouco aqui para o Rio de Janeiro, né? Em setembro você esteve aqui no Hospital da Lagoa e anunciou um plano de reestruturação com uma série de medidas para reduzir a fila de espera de cirurgias, inclusive que consiste no programa Agora Tem Especialistas. E nessa visita específica, a ideia era priorizar pacientes com uma integração ao IFE da Fiocruz. E em 2026 o planejamento basicamente diversificar os atendimentos para a saúde da mulher, da criança e do adolescente, pelo anúncio que teve lá em setembro. Eu queria ouvir de você quais são os planos, né, exatamente para esse setor em 2026. Rômulo, a gente está fazendo uma grande reestruturação dos hospitais federais, da rede de hospitais federais do Ministério da Saúde aí no Rio de Janeiro. Cada um dos hospitais você tem uma estratégia diferente. Eu tenho brincado um pouco, que é igual o Flamengo. O Flamengo tem que fazer uma grande reestruturação na sua diretoria, no seu comportamento, e depois fez essa reestruturação, só ganhou o título. Então, algumas são parcerias com o município, como o novo Hospital do Andaraí e o novo Cardoso Fontes. Eu já fui inaugurar várias novas etapas, é um outro hospital. Algumas são em parceria com próprio estruturas do Ministério da Saúde, como o Grupo Hospitalar Conceição, que é uma empresa federal que opera lá no Rio Grande do Sul, começou a reestruturar todo o Hospital do Bom Sucesso. Outras com a Fundação Oswaldo Cruz, que é o caso do Hospital da Lagoa. Outras reativar os próprios institutos nacionais, o de ortopedia, o de cardiologia, o INC, inclusive nesse grande mutirão nacional nesse fim de semana, o INTO voltou a ampliar suas cirurgias ortopédicas, cardiologia também, atendimento cardiológico. A mesma coisa aconteceu com o INCA. O Hospital da Lagoa é essa ação junto com a Fundação Oswaldo Cruz, uma ação muito importante porque vai juntar, né, o IFF, que é um hospital referência no Brasil e no mundo para atendimento materno-infantil, com o potencial do Hospital da Lagoa, que tem a parte de oncologia, outros serviços, tem capacidade de estrutura cirúrgica. Então, a equipe da Fiocruz já está lá no Hospital da Lagoa, junto com os trabalhadores do Hospital da Lagoa. Tem até o final do ano agora uma opção para os trabalhadores do Hospital da Lagoa, se eles querem continuar lá no Hospital da Lagoa, se querem ir para outro serviço. A grande maioria está optando por continuar no Hospital da Lagoa, por acreditar nessa reestruturação. A residência, o pessoal tinha uma preocupação que ia cancelar a residência, não vai cancelar, pelo contrário, inclusive tem uma adesão grande nas provas de residência, então vai continuar as residências clínicas e cirúrgicas, e nós vamos ao longo de 2026 cumprir aquele plano de alguns serviços que estavam com um volume pequeno de atendimentos por dia, aumentar, multiplicar
esse volume de atendimentos, o Hospital da Lagoa ser cada vez mais um hospital de referência de novo, voltar a estruturar. E o último hospital que estava nesse plano de reestruturação, que é o Hospital do Servidor, junto com a Unirio, todos os passos necessários foram concluídos na última sexta-feira, que era a cessão no terreno para a Unirio, a portaria de descentralização do Ministério da Saúde. Essa semana, junto com o Ministro da Educação, deve ter um ato do contrato definitivo aí junto com a EBSER, mas no sábado, já no mutirão, já aconteceu uma coisa muito bonita, que foi o trabalho conjunto das equipes da Unirio com o Hospital do Servidor. Já fizeram um mutirão de cirurgias, de exames de forma conjunta. Aí tem uma imagem muito bonita das equipes juntos, mostrando que juntos a gente vai poder usar o Hospital do Servidor para atender muito mais a população, com mais cirurgias, mais exames. É a reestruturação muito importante desse hospital, que também é uma referência, ao longo de muitos anos, foi uma referência para todo o país. Ministro, chegou aquela nossa hora do pinga-fogo. É rápido, tem que ser rápido, senão não vai dar tempo. Então vou começar aqui com uma pergunta que eu recebi da Janaína Sobrinho, aqui de Brasília. Ela fala sobre as crianças que estão no espectro autista. Ela fala que a rede, né, da preocupação do governo, né, em aumentar o atendimento a essas crianças, que isso vem aumentando, mas que existe um gargalo. Então ela pergunta se dentro do programa Mais Especialistas o governo pretende ampliar junto à rede privada parcerias com clínicas e centros para realizar acompanhamento com as crianças e zerar a fila de espera. Outra coisa, ela também pergunta da formação de profissionais para atender esse público, ministro. Tem uma grande novidade que nós fizemos esse ano, Karine, que foi lançar um novo protocolo de atendimento a essa situação grave do transtorno do espectro do autismo. A gente incluiu, inclusive, um instrumento de diagnóstico para as equipes da atenção primária em saúde, porque elas não sabem, de fato não sabiam. Então, são formadas para isso, passam a ter um instrumento a ser aplicado nas crianças ao longo do desenvolvimento, para identificar precocemente se tem sinais de transtorno do espectro do autismo. A gente investiu mais em centros especializados de reabilitação. Os novos centros especializados de reabilitação têm, inclusive, o padrão construtivo, jardim sensorial, sala específica para cuidar das pessoas. E já na atenção primária em saúde, nas unidades básicas de saúde, a orientação de se montar grupos dos pais e mães, porque eles também sofrem com a situação. Então, você ter grupos de pais, assim como tem grupo de hipertenso, grupo de diabético, para orientar, ter grupos de pais e mães, que chamam pais e mães atípicos, que lidam com a situação, de fato, que afeta muito as famílias. Então, ações novas, entre elas a formação dos profissionais, porque, de fato, é um diagnóstico que muitos profissionais não foram formados para isso. E é o Ministério da Saúde, com essa qualificação que está fazendo, junto com as universidades, para poder ter profissionais mais preparados para essa situação. Parcerias com clínicas podemos esperar? Também. A gente autoriza os estados, os municípios a terem parcerias com clínicas, aí muito da área da fisioterapia, da fono, terapia ocupacional, que tem uma contribuição muito importante. Vamos embora, pingar fogo agora. Vamos para a Rádio Nacional de Brasília, Renato Ribeiro. Ministro, eu gostaria que o senhor destacasse a importância que tem o SUS para as mulheres que são vítimas de violência, né? E se pudesse divulgar alguns números aí para a gente também desse atendimento a essas mulheres. Renato, primeiro que todas as informações, eu diria assim, as principais informações que nós temos sobre violência contra as mulheres, elas vêm do SUS. O SUS transformou isso em notificação obrigatória. Inclusive, eu era ministro da outra vez que a gente fez isso. Ou seja, cada profissional de saúde, quando atende uma mulher e suspeita de vítima de violência, tem que fazer essa notificação. Isso ajuda muito, inclusive, as mulheres, porque elas não precisam passar por uma situação, às vezes, que é constrangedora, ir até o IML, Polícia Civil. Esses dados do SUS mostram algo muito importante para a gente entender a gravidade do problema, né? Às vezes as pessoas acham, por exemplo, que violência sexual, a imagem, né, dos filmes, é uma figura desconhecida. Não. A grande maioria de quem estupra uma mulher, quem pratica uma violência sexual, é uma pessoa conhecida daquela mulher. A maior parte, 70% é conhecido, 60% é da família e até 50%, 52%, dependendo do ano, varia, é o pai ou o padrasto em relação, por exemplo, a vítimas de violência sexual contra mulheres menores de 18 anos. Então, mostra o SUS que traz esses dados. Além disso,
nas novas unidades básicas de saúde construídas com os recursos do PAC, nos novos hospitais que têm serviços de urgência e emergência, as novas maternidades, todas elas obrigatoriamente agora tem o que a gente chama da Sala Lilás, que é um espaço protegido para as mulheres vítimas de violência serem atendidas, com comunicação direta com os dados da Polícia Civil, do setor de justiça, às vezes Defensoria, Ministério Público também coloca equipes lá, para que essa mulher possa fazer todo o seu atendimento, já startar inclusive denúncias, né, necessárias para a punição, sem ter que passar o constrangimento de ir para outro lugar, que reduz inclusive às vezes a capacidade dessas mulheres de fazer essa denúncia. Nessa sala lá também todo o apoio psicológico e da assistência social para ajudar essa mulher a sair da situação de violência. São Paulo, Rádio Bandeirantes, Pedro Gambassi. Ministro, a gente tem a Organização Pan-Americana da Saúde alertando por uma circulação mais forte e mais precoce do vírus da gripe no ano que vem, devido a justamente essa circulação antecipada no hemisfério norte. O Ministério da Saúde já recebeu esse alerta da OPAS e também como vem se preparando para essa possível circulação mais intensa da gripe no ano que vem. Pedro, a gente fez uma coisa muito importante esse ano, que foi começar a campanha de vacinação da influenza na região amazônica brasileira, que acaba sendo a mais suscetível a essa circulação imediata, por combinar, às vezes, o contato com o hemisfério norte, né, de pessoas que vêm, que viajam, mesmo contato ali no caso da Guiana Francesa com o Amapá, e também as condições, né, por conta da chuva, tudo sempre um período de maior circulação, às vezes, do vírus nesse período na região amazônica. A gente começou antes a campanha de vacinação para a região amazônica brasileira. A vacina que nós desenvolvemos, ela protege contra esse vírus, a cepa que está mais circulando no hemisfério norte hoje. A gente tem acompanhado, sim, um grande aumento de casos, né? O Sistema Nacional Público Inglês fez um alerta importante nessas últimas semanas, um grande aumento de casos. Felizmente, aparentemente não teve aumento na gravidade, mas teve um grande aumento no número de casos, o que gera uma pressão para o sistema de saúde. Isso só reforça, né, a importância de a gente ter a campanha de vacinação, os idosos se vacinarem, as pessoas que estão na situação que nós consideramos dos grupos prioritários se vacinarem. Teve vacina, ainda tem, o ano todo nas unidades básicas de saúde, e ano que vem, no começo do ano que vem, antes de começar o inverno, a gente vai fazer a nossa grande campanha de massificação da vacina contra a influenza, com a vacina que nós temos já protege com o que está circulando no hemisfério norte, para que a gente não tenha um inverno tão grave. Uma outra coisa muito importante no nosso inverno é a vacina da bronquiolite para gestantes, que nós estamos vacinando agora. A principal causa de internação de crianças até 1 ano de idade e principal causa de óbitos por doenças respiratórias é o chamado vírus sincicial respiratório, que leva à bronquiolite. Para combater, a gente precisa vacinar as gestantes. A vacina está no SUS agora, a partir de dezembro. É uma vacina que, se a gestante for vacinar na clínica privada, ela vai pagar R$ 1.500, R$ 1.700. Eu já vi cobrarem R$ 4.000 por essa vacina. Agora está de graça no SUS. Quero fazer um apelo. Toda gestante que tiver na 28ª semana de gestação, procure sua unidade básica de saúde para se vacinar agora, para quando chegar o inverno, seu bebê nascer já protegido. E se passou da 28ª? É a partir da 28ª. Então, se estiver no último dia de gravidez, toma a vacina. Vai lá e toma a vacina que vai proteger não só o bebê quando passa pela placenta, mas também no aleitamento materno, já vai passando os anticorpos para o seu bebê. Maravilha. Vamos para Fortaleza, ministro. Rádio Verdinha, Chase Viana. Ministro, o Ceará tem construído hospitais nas regiões do interior, né, para regionalização da saúde. A gente teve entrevista com a doutora Tânia, que é conhecida sua, secretária de saúde aqui do estado, e ela mencionou que o estado vai precisar de ajuda para o custeio dessas unidades, a exemplo do que foi feito com o IJF em Fortaleza neste ano. Eu queria saber quais são os aportes do Ministério da Saúde previstos e se são aportes garantidos para ajudar nas atenções secundária e terciária aqui do nosso estado. Primeiro eu quero parabenizar o trabalho que o governador Eumano está fazendo de expandir a rede de atendimentos, hospitais para o interior do Ceará. Eu já estive junto com ele
em Crateús, inaugurando o Centro de Tratamento de Câncer. Devo estar no começo do ano em Tapipoca, combinei com ele esse fim de semana, também vai ser totalmente reestruturado. Já tivemos em Juazeiro, ou seja, a expansão dessa rede para o interior. O ministro Camilo Santana, pelo Ministério da Educação, também estava investindo no interior do Ceará, nos hospitais universitários federais. E a secretária estadual, Tânia, pode ter certeza do apoio do presidente Lula em estarmos juntos. A gente fez uma grande reestruturação nesse ano na capital, o IJF, a rede de serviços hospitalares em Fortaleza. Eu tive no sábado, com muita alegria, indo na Santa Casa de Fortaleza, que estava praticamente fechado o centro cirúrgico, indo lá no mutirão de cirurgias, as 9 salas funcionando, mais de 2.000 exames de tomografia já realizados desde a intervenção que nós fizemos em julho até o final do ano, ou seja, mostrando uma nova Santa Casa de Fortaleza, e certamente vamos estar junto com o governo do estado nessa expansão, apoiando com os recursos para a contratação de profissionais, o funcionamento das unidades ao longo dessa expansão no interior. De volta a Brasília, Rádio Nova Brasil FM, Israel Medeiros. Bom dia novamente, ministro. Essa semana a gente tem previsão de reunião ministerial, a última reunião ministerial do ano. Eu imagino que o senhor vai fazer um balanço ali para o presidente Lula e para os demais ministros do que a saúde fez no último ano. Mas eu queria que o senhor imaginasse que o senhor está numa reunião com representantes da sociedade brasileira e falasse aí para a gente o que o senhor considera o maior avanço da pasta da saúde nesse último ano. Eu diria que o maior avanço é o programa Agora Tem Especialistas. Inclusive, eu vou mostrar para o presidente Lula que nós vamos, em 2025, bater o recorde do próprio SUS de aumento de cirurgias eletivas. 2024 foi o ano que mais se fez cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde. Veio Agora Tem Especialistas, construiu uma tabela, Agora Tem Especialistas, que estimula hospitais, estados, municípios a poder fazer mais cirurgias, trouxe a iniciativa privada para ofertar, abrir as portas para o SUS, as ações de diagnóstico, as carretas ajudam a fazer o diagnóstico mais rápido. Toda essa mobilização, os mutirões nacionais, vai fazer com que a gente chegue em 2025 batendo o recorde do próprio SUS de cirurgias eletivas, o que significa que a gente cuidou de muita gente, mas tem muita gente ainda para ser cuidado, o trabalho precisa continuar. Belo Horizonte, Rádio Itatiaia, Pedro Nascimento. Ministro, queria te perguntar sobre o Hospital Universitário de Mariana. Esse ano o presidente Lula esteve na cidade anunciando recursos para o hospital. O Hospital Universitário é uma promessa a ser feita com os recursos do Acordo do Rio Doce. E eu queria saber se a gente já tem data, já tem alguma previsão de início das obras em 2026? Qual que é a expectativa do Ministério da Saúde com essa obra na região? Pedro, essa é uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação. É um hospital que vai ser um hospital universitário, federal. Então a IBSER que faz todo o processo de construção, como também a IBSER vai assumir o Hospital de Divinópolis, no acordo com o Estado, com o consórcio de município, vai ter também um hospital escola em Divinópolis. A gente anunciou, são mais de 200 milhões de reais de investimentos previstos. Agora a IBSER, junto com a Mariana, está fazendo o que a gente chama do projeto detalhado. A gente anunciou isso no Acordo Mariana, a expectativa é que o projeto já esteja pronto no começo de 2026 e com isso possa fazer a licitação, a escolher quem vai fazer a obra, terminar 2026 com a licitação concluída para que a gente possa começar as obras. E agora, ministro, a gente vai fechar o nosso giro com Rio de Janeiro, Portal Dia, Rômulo Cunha. Ministro, nesse final de semana tivemos um mutirão de cirurgia em todo o país e aqui no Rio eram previstos 3,9 mil procedimentos. Queria saber se já existe um número aqui para a cidade, no estado, enfim, e quais foram os focos de cirurgias. Rômulo, foi um sucesso o mutirão aí no Rio de Janeiro, atingimos esse volume e eu queria chamar muita atenção para a parte da cirurgia ortopédica, a retomada do INTO em realização das cirurgias e também essa união da Unirio já com o Hospital dos Servidores, fazendo as cirurgias em conjunto, as equipes juntas. Então, acho que foi algo que foi muito positivo. E a gente vai tratar com os estados e municípios na tripartite da preparação do próximo mutirão que a gente vai fazer no mês de março, com foco na saúde da mulher. Tem muitas mulheres que esperam para uma cirurgia de mioma, de endometriose, cirurgias para definir o diagnóstico do câncer, cirurgias de problema de incontinência urinária, que esses mutirões podem rapidamente
cuidar desses problemas, desses casos, fazer uma mobilização muito forte, ocupando os hospitais que sábado e domingo normalmente só atendem urgência, poder também fazer essas cirurgias eletivas. Ministro, eu queria saber do senhor um pouco sobre a gente na Covid, a gente passou um perrengue com essa história das vacinas, né? Não estávamos preparados, foi uma coisa do dia para a noite e demorou a resposta até que a Mônica lá em São Paulo fosse finalmente vacinada, né? Uma mulher, né? A primeira pessoa que foi vacinada no Brasil. A gente perdeu muitas vidas, né? E a partir daí, é claro, o movimento que tem do Brasil diminuir essa dependência dessas vacinas. Então, eu queria que o senhor falasse dessa produção de vacina da dengue, né? E outras vacinas que o Brasil está desenvolvendo para que a gente não tenha essa dependência. Karine, eu acho que tem 3 iniciativas muito importantes esse ano. Primeiro, a vacina da bronquiolite, das gestantes. Ela já é uma vacina que vai ser produzida aqui no Brasil. É uma parceria da empresa internacional que detém a tecnologia, transfere a tecnologia para o Instituto Butantan, graças a essa coordenação do Ministério da Saúde, e isso vai fazer com que a gente produza essa vacina aqui no Brasil. E esse acordo é um acordo que envolve o que nós estamos chamando de uma plataforma colaborativa que junta Brasil, México e Argentina. A gente vai dominar esses 3 países, através da liderança do Brasil, a coalizão do G20, a Fundação Oswaldo Cruz vai ser a Secretaria Executiva, a produção de 3 tipos de vacina muito importantes para doenças respiratórias. A bronquiolite aqui no Brasil, a pneumovinte vai ser, da pneumonia vai ser produzida na Argentina e a Covid-19 no México. A gente mantendo essa plataforma, aumentando a soberania nossa na América Latina. Uma segunda boa notícia é a Fundação Oswaldo Cruz assumir toda a produção também de uma nova vacina da meningite que a gente introduziu esse ano, a CWY, também com transferência de tecnologia. E a terceira é uma iniciativa que junta BRICS, a China, com o Tec Park, o Instituto do Paraná, a Sinovac, que é uma empresa chinesa. A gente está montando aqui no Brasil um centro de produção de vacinas do BRICS, que vai produzir, por exemplo, a vacina da varicela, que é uma vacina que faltou, inclusive, no mundo como um todo, teve uma crise internacional. A gente conseguiu abastecer esse ano, através de uma grande compra que nós fizemos da vacina da varicela, que é a chamada Catapora. Isso voltou a regularizar a oferta dessa vacina no SUS esse ano, e agora atraindo essa parceria com essa empresa chinesa para produzir aqui no Brasil também. Cada vez mais a gente está trabalhando não só para a produção de vacinas, mas de medicamentos para o câncer. O Brasil voltou a produzir insulina depois de 20 anos, graças a uma parceria também com a Índia e com a China, envolvendo os BRICS. A gente está aumentando cada vez mais a nossa capacidade de produção de medicamentos, de vacinas, para a gente ter soberania na defesa da saúde. Ministro, ainda quero falar sobre a questão das cirurgias, né? Houve mutirão, a gente tem o Agora Especialistas que está aí com esse objetivo de reduzir filas, fazendo inclusive parceria com a rede privada, mas quando a pessoa tem uma cirurgia para fazer de última hora, ela fica muito na dúvida, meu Deus, será que eu tenho que achar alguém que me ajude a furar a fila, a entrar na fila? Queria que o senhor tranquilizasse essas pessoas, dissesse qual é o primeiro passo. Você receber um diagnóstico, seja de câncer, seja alguma cirurgia ortopédica, alguma coisa que precisa ser urgente, o que a pessoa faz? O Ministério da Saúde não cria uma fila própria. Essa fila é feita pelos municípios e pelos estados. Então, a pessoa que teve o diagnóstico, tem uma recomendação para cirurgia, ela vai ali para a fila do município, do estado, que é coordenada pela Secretaria Municipal, Secretaria Estadual. O que o Ministério da Saúde está fazendo? A gente mobiliza esses mutirões, a gente fez uma tabela maior do Agora Tem Especialistas, que paga 2, 3 vezes mais do que a antiga tabela SUS. Então, mais hospitais do estado, do município ou Santas Casas se interessam por isso, conseguem organizar suas equipes. Então, isso aumenta a oferta. As carretas, quase inclusive cirurgia, a gente fez uma carreta de cirurgias oftalmológicas. Então, você coloca a carreta naquele período, naquela cidade, o município te chama para fazer o procedimento naquela cirurgia, e também a iniciativa privada, que só atende para plano de saúde, não atende para o SUS, passou a abrir as portas para pacientes do SUS através do Agora Tem Especialista. Então, a pessoa precisa ficar atenta a um chamado da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, que vai te chamar para participar dessa oportunidade de fazer a sua cirurgia
pelo Agora Tem Especialistas. E é isso, e sempre o primeiro atendimento ou pela UPA ou pelo hospital, né, ministro? Ali na unidade básica de saúde ou a UPA que faz esse primeiro atendimento e te coloca na chamada regulação para ser chamado depois pela Secretaria Municipal ou Estadual para o procedimento. Maravilha. Obrigada, viu? Quero te agradecer. Deu tempo, eu estava desesperada aqui com o tempo, porque é muito assunto, muita pergunta para o nosso ministro da Saúde. Quero deixá-lo à vontade, né, para nos contar o que mais o senhor quiser sobre 2026, enfim, sobre as ações do Ministério. A gente vai se despedir. Karine, deixa eu terminar aqui falando uma coisa que eu acho que é muito positiva, e eu, como médico, infectologista, especialista nisso, achei que a gente nunca ia alcançar, era quase um sonho, que é o fato do Brasil ter sido reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como o maior país do mundo a ter eliminado a transmissão vertical do HIV da gestante para o bebê como problema de saúde pública. A gente teve esse reconhecimento na semana passada, na reunião final da OMS. Nós apresentamos o dossiê em julho desse ano, foi detalhadamente analisado pelos especialistas. A reunião da OMS aconteceu na semana passada, já tem esse reconhecimento e a gente deve receber essa semana aqui. A gente está recebendo o Conselho da UNAIDS, que é um organismo da ONU de combate à AIDS. Vamos receber aqui os representantes da Organização Mundial de Saúde e devem entregar formalmente certificado. Significa que o Brasil conseguiu eliminar, graças ao SUS, aos testes rápidos nas unidades básicas de saúde, ao teste no pré-natal, as gestantes que têm HIV tomarem a medicação pelo SUS. Eu vou lembrar aqui, tinha gente que era contra o SUS entregar remédios no combate ao HIV, antirretrovirais, pelo SUS, falava que as pessoas tinham que pagar por isso. Foi o SUS ter feito isso, a gente tem ampliado cada vez mais, que faz com que bebês não nasçam mais com HIV. A gente chegou a ter, Karine, eu me lembro, quando eu estava na faculdade ainda, decidindo fazer infectologia, a gente tinha no Brasil as chamadas Casas dos Órfãos de Pais de HIV. Eram organizações filantrópicas, o padre Júlio Lancelotti organizava isso em São Paulo, que abrigavam aqueles bebês que tinham nascido com HIV e seus pais tinham morrido. A gente não tem mais isso no nosso país, felizmente, e agora nem a transmissão do HIV da gestante pelo bebê, a gente conseguiu eliminar isso como problema de saúde pública. Sem dúvida, uma grande notícia, ministro. Mais uma vez, obrigada. Espero revê-lo aqui num tempinho menos longo. Voltarei. Vou reduzir o tempo de espera da Karine. Isso, por favor, minha e de todos os colegas que ficam aqui ansiosos para te ouvir.